Uma boa noite para todo mundo. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Hoje é 29 de janeiro de 2025. Hoje é quinta-feira. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Estou ao vivo no Instagram e no TikTok. Vamos trazer a chave do Evangelho, parte 101 e 102, com o meu pastor Vanderlei Vilaça. Então, uma boa noite para cada um de vocês. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Esperar as pessoas chegar para que eu possa dar início à chave do Evangelho. Uma boa noite para Maria José Martins. Boa noite para Samara Neves. Boa noite, Samara. Deus abençoe você também aí. Então a gente vamos trazer a chave do Evangelho, parte 101 e 102, com o meu pastor Vanderlei Vilaça. O propósito desse canal é trazer Deus para as pessoas, né? Então, sempre eu estou trazendo alguma coisa referente a isso. Na parte da manhã eu estava fazendo o sexto selo, e o sexto selo eu terminei ele de ler. Terminei ele de fazer hoje. O sexto selo aqui foi feito, né? Então nós devemos entrar no sétimo selo, se Deus quiser, na próxima etapa. Deixa eu ver agora quem está aí. Zilda Marcelino, boa noite, Zilda. Deus te abençoe também. Valesca, boa noite. José Augusto, boa noite. Bru Ans, boa noite. Está no Instagram. E essas outras pessoas estão no TikTok. José Augusto, boa noite também. Então, tem hora que eu esqueço, gente, que é tanta coisa, a gente acaba esquecendo. Quem está acostumado com as minhas lives sabe, né? Mas eu esqueço. Mas é bom a gente, porque hoje eu lembrei, né? Geralmente eu não lembro. Eu faço oração geralmente na sexta-feira. Eu faço oração. Só que a minha oração, eu faço ela de madrugada. Eu acordo 5 horas da manhã. E devo dar início da live mais ou menos 5h15, 5h30, estourando 5h30. Mas não passa disso não. Coloco o relógio para despertar, né? Tem uma dificuldade danada para levantar de madrugada. Quase toda quinta-feira eu esqueço de falar com vocês. E hoje eu estou lembrando. Thelma Almeida, boa noite. Lulu 123, boa noite. Lázaro Santos, boa noite. Todos esses estão no TikTok. Então, se Deus quiser, eu dando conta de levantar, né? Que eu tenho uma dificuldade, graças a Deus. Deus, quando eu coloquei o propósito até hoje, eu não falhei, não. Mas eu tenho dificuldade para levantar de madrugada, né? Mas, então estou falando com vocês aí. Lazael Batista, uma coincidência, hein? Lázaro e Azael Batista. E Marcos, boa noite, Marcos. Robson Vieira, boa noite também. Eu vou esperar mais um pouquinho. Se demorar a chegar mais gente, eu já dou início à live e já coloco meu pastor aqui para trazer a mensagem. Deixa eu ver aqui se vai aparecer mais gente ou não. Eu estou com a minha gatinha branca, a minha fiel ex-companheira, a Branquinha, gosta de participar da live. E ela fica comigo aqui, tá, gente? Ela está aqui no meu colo. Gilson Teixeira também chegou. E agora eu cheguei. Eu vou compartilhar essa minha live aí com vocês lá no Facebook.
Então eu compartilho essa minha live lá no Facebook. Disse Salido. Uai, não foi não? Tem que ir, ué. Pera aí, ué. Tô compartilhando lá no Facebook. Agora sim foi compartilhado, né? Deixa eu ver aqui. Agora sim foi compartilhado. Então vamos dar uma saudação a Dirce Salido Severino Ramos. Então uma boa noite para cada um de vocês. Deus abençoe. Então vamos colocar o meu pastor para estar trazendo a palavra aí, viu? Se chegar mais gente, né? Chegou Pedro Madritista. Paulinho participa. Já vou virar a câmera, viu, gente? Já vou virar a câmera, peraí. Virar a câmera. Deixa eu virar a câmera aqui também. A minha branquinha tá agarrada aqui comigo. Deixa eu ver, chegou mais. Wilson, Wilson Rison, José Machado, Egídio Alberto, 21. Então eu vou soltar a live, talvez eu não falo mais não, viu, gente? Eu posso dar uma palavra. Olá, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Temos vivido mais uma semana e Deus nos dá a oportunidade de seguirmos adiante. Mas os dias têm se tornado tão difíceis, né? São tantas as nossas batalhas, são tão pesadas as nossas cargas. Você avalia, por exemplo, a vida de um pai de família em tempos de tantas caristias, tantas obrigações. Não só um pai, mas uma mãe. Muito trabalho. Eu diria que o serviço de uma mulher é interminável. Ele é uma sequência de arruma, desarruma, arruma e desarruma, arruma e desarruma. Mas de todas as formas, todos os trabalhos são intermináveis e nós queremos ter trabalhos para fazer, já que dependemos daquilo para o nosso sustento, para a nossa sobrevivência. Então, há momentos que às vezes cansa. Então nós poderíamos tomar a comissão, por exemplo, de um pastor. Nós, aqui, a Igreja de Belo Horizonte, há pouco tempo comemoramos 50 anos do ministério do nosso pastor Vanderlei Pereira Lemos. Tem um momento que cansa. Mas não é só o ministério que cansa. Os jovens estão cansados. Por que será? Por tanta pressão, por tantas coisas. Os jovens hoje precisam de muito mais coisas para chegar ao que os homens do passado chegaram. É mais estudo, é mais disputa, o mercado é mais disputado, exige-se mais. Você tem que fazer um curso disso. O mundo é muito veloz, o mercado é muito cruel. Meu Deus, cansa. Mas as crianças também estão cansadas, né? Nossas crianças têm, infelizmente, não têm mais tempo para brincar. Não se vê uma criança, dificilmente se vê, suja de terra, que brincou lá fora, que correu atrás de uma bola. Não, ele levantou cedo, a mãe levou para a escolinha, que antigamente chamávamos de creche, levou para a escolinha, desenvolveu uma atividade, voltou, foi para uma outra escola, levou num curso, fez isso, fez mais aquilo. Cansa. Nós estamos vivendo em um tempo
de um grande esmorecimento. E só irá adiante aquele que tiver um verdadeiro caráter de Cristo. Nós fomos criados debaixo do ensinamento da palavra, faça o correto. Eu li com a igreja há alguns dias, São Mateus capítulo 5, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que se olhar, não matarás. Eu, porém, vos digo que se ficar com raiva, não farás isso. Eu, porém, vos digo. E aí, nós já estudamos isso aqui, São Mateus capítulo 24. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Cansa ouvir tanta coisa errada, cansa ver tanta coisa errada, cansa batalhar e parece que não chegou a lugar nenhum, cansa a corrupção na política, cansa a roubalheira, cansa isso, quer saber? A multiplicação da iniquidade, a multiplicação do errado, a pressão constante. E muitos, ao se cansarem, cedem. Muitos, ao se cansarem, param. Muitos voltam atrás, muitos desanimam, muitos tiram suas vidas, muitos desistem de suas comissões. Eu quero trazer para a nossa meditação desse vídeo duas escrituras. Hebreus, capítulo 5, versículo 7 diz assim: o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. O Senhor Jesus Cristo, o caráter de Jesus, ele é formado por aquilo que ele padeceu. Esse caráter, o que é esse caráter? É aquilo que fez com que, no Getsemane, ao chegar em um estado que às vezes nós nos encontramos, cansei, curei enfermo, ressuscitei morto, preguei o evangelho, expulsei os demônios, multipliquei pães, transformei água em vinho, eu só fiz o bem, mas mesmo assim perseguição, 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 os homens rejeitam, os homens perseguem, os homens querem matar. Pai, cansei, passa esse cálice de mim, passa esse cálice. A força do caráter moldado pelo padecimento obedeceu o plano e ele disse assim: contudo, passa-se, faça-se a tua vontade e não a minha. Isso que mantém um verdadeiro cristão, homem e mulher, é a força desse caráter cristão moldado em nós. Nos traz uma obediência à vida, obediência ao propósito, obediência à comissão. Como eu disse, duas escrituras, eu poderia citar outras tantas. Eu quero Filipenses, capítulo 2, o verso 5 aqui, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo por que Jesus chegou onde chegou. Veja, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Suportei demais, tolerei demais. Quer saber? Eu tenho poder, eu vou... Não, ele não fez isso. Mas aniquilou-se a si mesmo. Aprendeu a obediência pelo que padeceu. Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, achando-se na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Existem pessoas que chegam a uma glória. O que é a glória? Um nome. Que nome é esse?
nome insuperável. O que a igreja aqui de Belo Horizonte tem a visão do pastor Vanderlei, por exemplo. Nós tivemos, na outra semana, um vídeo dele debilitado, emocionado, falando da sua vida, falando das suas dificuldades, chorando. Mas no momento ele leu a palavra, e tomou uma meditação e pregou. E quando ele foi falar, não era aquele mesmo. O que era aquilo? A força do caráter. A força da comissão. Eu tenho que cumprir isso. Eu sou isso aí. Eu fiquei meditando sobre isso, conversando com o irmão, e ele falando dessa... Que força, hein? Que força. O que é aquilo? É pelo que padeceu, aprendeu a obedecer, vá lá e faça tal coisa. Aí eu me lembrei de Moisés. Moisés, ele nasceu para ser o libertador. Mas, em um tempo da sua vida, ele largou de lado aquilo, ele matou um egípcio, fugiu, casou, foi viver uma outra vida, tornou-se pastor de ovelhas e esqueceu daquela comissão. Um dia Deus falou com ele, mandou ele de volta. Ele foi ali e trouxe praga, destruição ao Egito e tirou um povo. Quando ele sai com esse povo murmurava, esse povo blasfemava, esse povo perseguia, esse povo falava e foi, a ponto de um dia ele chegar para Deus e dizer assim: Deus, eu não parei esse povo. Olha, parece que ele está chegando ao seu limite. Não é? Esse povo não é meu. Moisés, é verdade, você tem razão. Esse povo dá trabalho demais. Então você pensa que Moisés está como Jesus, né? Lá no Getsemane dizendo: passa de mim esse cálice. Não aguento esse povo, mas eu não aguento mais isso. O povo não quer ir para onde eu estou levando, para onde o senhor está me guiando. Esse povo rejeita tudo e tal. Eu não parei esse povo. Daí a pouco, passado o tempo, Deus diz assim: Moisés, sai da frente que eu vou matar esse povo. E eu levanto uma outra geração a partir de você. Aí Moisés disse: não, faça isso, Senhor. As pessoas vão dizer que o Senhor não tinha condição de colocar esse povo no terra, portanto os matou aqui no deserto. Você percebe que, mais uma vez, esse caráter moldado faz esse homem assumir um propósito, um projeto e dizer: não, eu não aguento, mas eu vou adiante. Eu me lembro do profeta William Branham. Esse homem passou por tantos problemas. Na enchente de 1933, nos Estados Unidos, perdeu a sua filha, perdeu sua esposa, logo depois perdeu o pai, e morte dentro da sua casa, e 1937, eu creio. E doenças e problemas e tantas coisas ali. Um dia, o diabo veio e disse para ele assim: olha, Deus não te ama. Porque se ele te amasse, ele não permitiria a morte da sua filha, da sua esposa, do seu pai. Você prega e as pessoas são curadas. Você ora e agora Deus não cura a sua própria casa. Então ele disse que ia dar razão àquele espírito, mas logo veio essa força do caráter cristão no homem. E logo depois um amigo parou o carro perto dele e disse assim: e aí, depois de tudo isso que te aconteceu, você ainda sustenta a sua religião? Ele disse: não. A minha religião me sustenta em tudo isso que me aconteceu. Então, eu quis trazer, irmão, irmã, mãe, pai, criança, jovem, não importa quem seja você que está desanimado. Jesus disse assim: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Deus disse a Josué: Josué, se você tiver apenas bom ânimo, anima-te. Se você tiver bom ânimo, para que Deus seja conosco, é necessário isso. Por isso eu te digo aqui, não desanima, não pare agora. Mas eu não dou conta, verdade, eu sei disso. Mas se você tiver bom ânimo, Deus te levanta.
quantos homens saem já sem aguentar mais, mas ele assumiu o compromisso de criar uma família. Ele mantém um casamento, debaixo das tentações, das perseguições, debaixo das ofertas do mundo. Ele mantém uma família debaixo das ingratidões, das rejeições, da incompreensão de filhos, mas ele mantém ali. O que é isso? Isso é a força de um caráter. Quantas mulheres que têm os seus maridos infiéis, traidores, homens que não cumprem a sua parte, mas elas têm a força de um caráter cristão. Mantêm-se ali, oram, levam aquela família para o altar e um dia convertem esses homens. Recomendação bíblica. Não é assim com muitos homens também. Alguns filhos, eu conheço jovens que são cristãos sozinhos. E eu sei que há um momento que eles dizem, não dá mais. Dá. Anima-te. Tem bom ânimo. Deus está formando em você o caráter que te dará um nome insuperável. Isso é que o apóstolo Paulo disse, onde lemos, que a Jesus é dado um nome que é acima de todo nome. Todo verdadeiro cristão que seguiu esse caminho do Senhor Jesus Cristo terá um nome insuperável no universo, acima de todos os nomes. Nomes, o vencedor. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente no meu trono, assim como eu venci e me assentei com seu Pai, com meu Pai no seu trono. Mas e se parar? Haveria essa escritura se tivesse havido resposta, aceitação positiva de Deus para a oração de Getsemane? Jesus, passa de mim o cálice? É o que eu te pergunto. Haverá esse cumprimento na sua vida, dessa glória, desse reino de Deus, se você parar agora? Sua família será melhor se você parar agora? Se você desistir de sua comissão, seus problemas terminarão? Não, piorarão. A vitória virá jamais. A vitória só vem para aquele que luta, para aquele que continua, para aquele que não desiste. Portanto, te digo nessa noite, continue. Vá adiante. Deixe o seu caráter ser formado. Porque o caráter cristão tem uma força insuperável. Por isso é que os verdadeiros cristãos estão na galeria dos heróis da fé. E aqueles que nasceram depois de a Escritura ter sido escrita e colocada ali, entram também para a galeria. Gente cerrada, perseguida, presa, decapitada, perseguido, qualquer tipo de problema que você pensar. Mas foi adiante e apossou-se de uma promessa. E essa promessa está por ser dada, a recompensa está para ser recebida um dia destes. Irmão, irmã, não pare. Não pare agora. Não desista da vida. Pastor, não largue. Não pare de pregar. Não desista do teu ministério. Jovem, continue adiante. Você vai conseguir. Quem sabe daqui a alguns anos você vai se lembrar. Pastor Vanderlei Vilas, com alguns minutos, falou comigo. Vai adiante. E hoje eu sou o que sou. Quem sabe eu nem esteja quase aqui. Mas essa palavra vai te levantar. Deus te abençoe. No nome do Senhor Jesus Cristo, cumpramos juntos a nossa missão. Porque uma hora dessa, nós vamos receber um chamado glorioso. E então teremos uma eternidade para desfrutar da nossa promessa. Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo vídeo, com muito mais ânimo, se Deus quiser. Então é esse vídeo aí, né? É praticamente para animar você aí que está do outro lado, né? Que está cansado
Eu não sei o que você faz aí do outro lado, se você é casado, se você é solteiro, se você é jovem, se você é idoso. Chega uma hora que a gente cansa mesmo de tantas coisas que a gente tem que cumprir e nos requer caráter, né? Temos que ter caráter. E o seu caráter, uma hora, vai ter que falar mais alto do que o seu próprio cansaço. Vamos colocar uma dona de casa, igual o pastor falou. Arruma, desarruma, cuida da casa, cuida do esposo, trabalha fora e vai cansando, né? Um cristão vai, volta, vai e dificuldade, coisas para cumprir, compromissos e cansa. Ministério cansa. Viver cansa, né? Acordar cansa. Mas você tem que ter caráter. Você tem que perseverar nas coisas de Deus. E por muitas pessoas desanimar, o amor de muitos esfriarão, né? Então você tem que continuar na fila, batalhando, carregando o seu fardo, como Jesus carregou, como Moisés carregou, levando o povo do deserto a atravessar e ir até a terra prometida. E povo desobediente, né? E chegou uma hora que ele cansou, né? O povo não está querendo nada. E muitas vezes, a gente traz a palavra aqui e a gente não vê resultado, né? A gente fala, principalmente, até que no TikTok, graças a Deus, o TikTok sempre, graças a Deus, tem um pouquinho mais de pessoas no TikTok. Mas o Instagram eu tinha 3.000 seguidores. Hoje eu só tenho 2.500. Quer dizer que a partir do momento que eu comecei a trazer a palavra, o povo cansa, né? Mas nós estamos aqui, com a graça de Deus, com o propósito de levar Deus para outras pessoas através das redes sociais. Então vamos escutar outro vídeo agora. Deixa eu virar a câmera. Vamos para o 102. Olá, Deus abençoe a todos. Eu perguntaria aí, tudo bem? Animados? Claro que sim. Eu fiquei feliz de saber que, através do testemunho, mensagens, nosso vídeo passado te animou, né? Eu sei que muitas coisas acontecem para isso, fadiga, cansaço, problemas, mas Deus está requerendo de nós tão pouco, está apenas nos chamando a ter ânimo, porque o poder, porque a força, porque a batalha é dele. E nós venceremos em nome de Jesus Cristo, que ele já venceu o mundo, já venceu todas as coisas. Quando nós podemos confiar com fé, podemos crer com ânimo, com entusiasmo, então Deus tem muito mais condições de trabalhar nas nossas vidas. Nós precisamos desse ânimo exatamente por causa do dia que nós vivemos. E é bom dizer para você que os dias não ficarão melhores. A nossa fé ficará maior. Mas
você sabe bem que nós estamos vivendo em uma depressão mundial causada pelas consequências de uma pandemia, muita doença, muita desestabilização econômica. A pandemia colocou todo mundo dentro de casa, as pessoas dentro de casa não produziam. Agora as pessoas saem. As pessoas saindo, não produziam, mas consumiam, né? Agora saem e devem trabalhar. Porém, grande parte dos bens que são produzidos e consumidos dia a dia tiveram uma interrupção. Isso faz com que a cadeia de trabalho, de alimento, a sequência tivesse sido quebrada. Depois nós temos uma guerra em andamento. É um país fornecedor, vou chamar de insumos para algumas coisas. Então, nós começamos a ter falta, carência, nós começamos a ter uma procura maior do que a oferta de tudo, de carros, de comida, de bens, de tudo que você possa pensar. Porque já existe uma dependência do mundo que a economia gira, eu vim dizendo, eu acho que é muito interessante. Economia é como uma bicicleta. Ela não fica em pé se estiver parada. A bicicleta fica em pé, 2 pneuzinhos finos. O equilíbrio depende do movimento. Então, eu estava conversando com alguém e aquela pessoa disse assim: pastor, vai faltar remédio, a minha mãe usa tal remédio, e eu fui avisado que vai faltar aquele tipo de remédio. Por quê? Porque não existe matéria-prima, ou pelo menos houve uma interrupção na produção de matéria-prima para tal remédio. E para um outro tal também. Então, nós entendemos que esses dias viriam. E esses são os dias, esse tipo de preocupação cansa, esse tipo de preocupação esgota. Eu comecei a meditar a respeito e entendi algo. Olha, é aí que Deus opera. Tenha bom ânimo. Anima-te. Levanta a tua cabeça. Deixa a tua fé governar nesse momento. Então eu quero trazer uma meditação aqui baseada em Números, capítulo 21. Moisés sai com o povo para o deserto e chega em um determinado ponto, onde nós vamos ler verso 4 do capítulo 21 de Números. Então partiram do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se nesse caminho. Cuidado. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizesse subir ao Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastigo deste pão. Viu? Que pão, viu? Maná, comida de anjos. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo aquele mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal.
e ficava vivo. Para onde nós olhamos hoje quando nos falta saúde? Olha-se para os remédios. Olha-se para os laboratórios. Eu preguei, creio que nas chaves do Evangelho eu falei a respeito, mas falei nos nossos cultos. Se você não é inscrito aqui, se inscreva, porque quando nós transmitimos o culto, logo chega alerta de um novo vídeo no canal. Então, vá no canal, assim está escrito, e olhe, eu preguei sobre esse tempo de morte a um cavaleiro de morte sobre a terra. E remédio não é produzido para a cura das pessoas. Alimento, isso nos nossos dias, alimento não é produzido para matar a fome das pessoas. Se alimento fosse produzido para matar a fome das pessoas, não teria ninguém no mundo como. Alimento é produzido para mercado. Remédio é produzido para mercado. É tudo negócio. Então, quando nós ficamos enfermos, infelizmente, nós caímos na mão do mercado da doença. Do mercado da doença, porém, com o nome de saúde. Veja então. Não vai produzir tal remédio. Eu tenho tal doença. Meu Deus, e agora? Você está olhando para o remédio. Você está olhando para um mercado de remédios. Eu me lembrei do profeta William Branham na mensagem Amor Divino. Ele conta que era um guarda florestal, mas também era um pregador do Evangelho. Deus deu a ele o dom da cura divina. E ele estava patrulhando um certo lugar e lembrou-se que naquele lugar havia uma pessoa que estava enferma e precisava da oração. Ele disse: olha, aproveitar que eu estou aqui, vou orar lá por aquela pessoa. Então ele atravessou uma cerca e foi, deixou a caminhonete assim, e foi sentido à casa daquela pessoa. Só que no meio do caminho ali, ele viu um touro. E quando ele viu, aquele touro já havia se levantado e estava rapando o chão com as patas e vinha em direção dele. Quando viu aquele touro, lembrou-se, esse touro já havia matado algumas pessoas. Era um touro muito violento e por isso ele tinha sido colocado naquele pasto isolado. E agora ele havia transpassado a cerca que estava ali. O que ele pensou primeiro? Ele pensou, a minha espingarda. Lembrou-se que a espingarda dele havia ficado no banco da caminhonete. Uma árvore, não tinha árvore, era apenas arbustos. Correr até a cerca, já estava em um lugar muito distante daquela cerca. Então, ele não tinha outro recurso senão Deus. Ali ele disse que um sentimento muito sublime o envolveu e ele conseguiu amar aquele touro. E quando ele amou aquele touro, ele começou a conversar com aquele animal e disse: olha, companheiro, eu sou um pregador do Evangelho. Estou indo orar por um irmão que está enfermo. Mas, infelizmente, eu invadi o teu território. Meu território. Eu não quero fazer mal a você, só quero ir orar pelo meu irmão. Vai e deite-se no seu lugar. Diz que aquele touro se moveu e se deitou. E ele pôde passar a 1,5 metro daquele animal. Então ele fala algo que é onde eu quero a nossa meditação. Ele diz assim: depois eu dei graças a Deus por não ter a minha arma na mão, porque ele teria matado aquele touro. E aí, o povo de Deus está na terra agora, sujeito
as mesmas intempéries que o mundo todo está. Nós passamos pela pandemia. Alguns de nós pegaram o vírus, alguns irmãos morreram, alguns foram hospitalizados. Nós dependemos de remédio. Eu tomo remédio, você toma remédio. Sim. Mas para onde Deus quer que nós olhemos? Para Ele. Enquanto não falta, nós recorremos àquilo que temos. Se o profeta tivesse na sua mão a arma, ele jamais teria recorrido ao amor, que era a única arma que poderia vencer aquele touro. Mas se ele tivesse a arma, ele recorreria àquilo e aquele animal morreria, ou nós não sabemos o desfecho. Então, eu estive até falando com a igreja sobre isso. Agora, então, vai faltar o remédio para quem tem doença respiratória. E aí? Não é ele o curador? Não é ele que prometeu e já levou as nossas enfermidades em Isaías 53? Isaías 53 não é só uma escritura sangrenta, não é só uma escritura que nos comove. Isaías 53 é uma promessa, é um recibo, uma garantia de que um preço já foi pago pelas minhas ofensas e minhas enfermidades, e, portanto, eu posso agora usar aquilo que foi pago para meu benefício. Mas, enquanto eu tinha o remédio, eu recorria a ele. Enquanto os planos de saúde funcionavam, eu recorria. Enquanto os sistemas de saúde do governo funcionavam, eu recorria. E quando não funciona? Eu preciso olhar para Deus, mas é o que Deus quer e desejou por tanto tempo. Olhar para cima. De onde vem o meu socorro? No monte não, nos vales não, do mar não. Meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Vai faltar o remédio? Vai. E o alimento? O alimento cada dia mais caro. E o transporte cada vez mais caro. Então nós começamos a recorrer a Deus. Disse o profeta de Deus, a igreja terá aqui uma rápida e poderosa obra. Então a igreja começa a recorrer a Deus, cura divina. Mas não só cura, faltando alimento. Nós então temos que recorrer ao Jeová Jireh. Ele é provedor, ele vai suprir as nossas necessidades, ele prometeu isso. Quer saber de uma coisa? Eu não quero mais que Deus supra a minha necessidade aqui, nem quero mais que Deus me cure aqui, porque eu entendi que além da cura divina, Deus tem um corpo glorificado, e é uma promessa para mim. Então, eu não vou mais olhar para a cura, eu vou olhar agora para esse corpo glorificado. E depois desse corpo glorificado, eu vou olhar para o arrebatamento da igreja. É isso. Os dias serão difíceis, os problemas virão. Os governos não terão condição de mudar aquilo que já foi causado. Podíamos até chamar esse vídeo de resultados de uma pandemia. Podemos. Quais são os resultados? Carestia, a carência, né? Ausência, falta de insumos, de víveres, de tudo. Por quê? Porque parou uma produção que é em cadeia. Mas não. Por que nós não pensamos no socorro de Deus nos dias cruciais? O socorro de Deus para momentos que não há nenhum recurso mais. Né? Olha para cima. O povo de Israel estava ali no deserto, as serpentes os picavam e eles... O profeta William Branham disse assim, nós podíamos dar uma olhada no kit de primeiros socorros do doutor Moisés. O que tinha lá? Lá tinha soro antiofídico? Não. Lá só tinha óleo para Deus. Eles tinham que olhar para aquela serpente, que era Jesus Cristo, no Calvário, aquela serpente representando o pecado já foi condenado, já foi pago o preço. Portanto, eu te convido, irmão, a
Tenha bom ânimo. Por que está exigindo de mim ânimo? Porque o problema será grande. Mas, depende de onde você vai estar olhando. Não olhe para a arma, não olhe para o remédio, não olhe para o sistema de saúde. Não olhe para as colheitas, não olhe para os preços, não olhe para nada disso. Apenas creia que as promessas de Deus se cumprem nos momentos cruciais. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Até nosso próximo vídeo. Se Deus quiser, quem sabe, você já tenha até um bom testemunho para nos enviar. Crie em Deus, Deus operou tal coisa. Deus abençoe. Então, depois daquela pregação, né? Pedindo para você não desanimar, que a gente cansa. Agora, mais outra palavra para você. Falando, te orientando, que as coisas podem piorar, né? Mas que você tem que ter bom ânimo para passar por essas coisas. E muitas vezes a gente, como financeiramente, a pessoa está bem financeiramente, a primeira coisa que ela faz é recorrer ao médico, ao hospital, ao plano de saúde e esquece de recorrer ao Senhor Jesus. Não foi contado ali que ele pensou no irmão de orar por ele e estava trabalhando. Então ele foi atravessar e estava o touro ali. Então ele invadiu o território do touro e o touro já era um assassino. Então ele pensou, a minha arma está lá no carro. E muitas vezes tem hora que você pensa, eu tenho que fazer o eu tenho que pagar o plano de saúde. Hoje eu estava até no estacionamento conversando com meu primo, né? Aí falou um pouco de carro, falou disso, depois falou no plano de saúde. Então aí as pessoas pensam, eu tenho que fazer o plano de saúde. Eu que ter plano de saúde, eu tenho que fazer, planejar minha vida, né? A pessoa, ultimamente, ela tem que estar segura. Eu estou empregada, eu estou estabilizada. Mas vai chegar uma hora, igual o pastor falou, e todo cristão tem que saber disso, né? As coisas vão piorar. Todo mundo entra ano e sai ano, o cara fala assim, para ano que vem as coisas vão melhorar. Já planeja isso, planeja isso. O cristão não, ele já tem que estar preparado que as coisas vão piorar. Quanto mais piora, mais perto de Deus você está. E esse ano está pior. Economicamente o país está quebrado. Ninguém tem dinheiro, não. Eu faço aplicativo de Uber, moto, ninguém tem, não. Então as coisas estão pior. Mas aí você vai recorrer ao quê? O consórcio, tem gente que trabalhava 2 serviços, tem gente que está trabalhando 3. Porque a conta não está fechando. Então, se a pessoa colocar Deus na frente, no caso, ele falou da cura, né? Se caso faltar alimento, faltar remédio, eu mesmo tenho problema respiratório. Ele falou uma coisa aqui que já aconteceu comigo. Eu gostava de usar um remédio. É um remédio que é um óleozinho que eu coloco de... Vou pedir a minha esposa para me ajudar aqui, que eu esqueci o nome. Ô, Jusilene! Ô, minha preta!
Qual que é aquele remédio que eu gostava de jogar na bombinha? Eucalipto, né? Eu jogava um remédio, um negócio de eucalipto, e eu colocava no soro. E o remédio aumentou tanto, gente, um absurdo. Eucalipto, né? Que eu jogava no soro. Aí, é porque eu não posso, tem que encerrar a live, eu não posso demorar muito não. Eucalipto E aí o negócio subiu tanto, gente, com um absurdo. O negócio custava R$8. Aí eu pingava ele no soro, né? E tem um outro remédio ali que eu pingo também, para ajudar a limpar o peito, né? Para mim melhorar minha respiração, dá um alívio bom. Mas o negócio subiu tanto de R$8, depois de R$8, aí teve uma vez pulou para 10, depois eu voltei lá, o cara já falou assim que não sei o que é, foi para R$16, o dobro. Eu falei, eu não vou comprar isso mais não. Até hoje eu não comprei não. Eu uso um remédio, não vou falar com você que eu uso não, eu não comprei não. Coloque Deus. Então, tem hora que tem que acabar para você colocar Deus na frente, igual ele falou, né? Se o nosso profeta tivesse a arma, ele tinha matado tudo. Então, como o remédio subiu tanto, eu falei, eu não vou comprar, não. Ele ajuda muito, dá uma aliviada. Então, aí eu estou usando sem colocar. Aí eu coloco Deus na frente. E muitas vezes você do outro lado aí vai ser testado desse jeito. Vai chegar mês, talvez seu dinheiro não vai dar conta. Vai chegar uma hora que talvez as coisas não vai... A gente envelhece, a gente não tem o pique. E aí você tem que colocar Deus na frente. Então o cristão ele tem que trabalhar com a fé dele. Tem de bom ânimo. Não pode desanimar. Então essa mensagem aí que ele está trazendo, ao mesmo tempo que ele está te orientando que as coisas vão piorar e vai piorar mesmo, para você não ser um desenganado, mas o cristão tem uma fé sobrenatural, né? Que você possa ter essa fé em Deus para você passar por obstáculos, porque os dias mal virão sobre a terra, né? Vou mostrar a vocês aqui meu gatinho. E vou encerrar a live. Deixa eu virar aqui pra vocês verem meu gatinho aqui pra vocês verem. Olha quem tá comigo aqui. Vocês não conhecem, esse aqui é meu gatinho Fesca. Ele pegou uma chuva lá, machucou esse narizinho dele, com a brigaiada dele. Quando tá chovendo, ele tá aqui comigo, me esperando pra mim dar janta pra ele. Então esse aqui é meu gatinho Fesca, né, Fesca? Eu olhando, né, gente? Então esse é meu gatinho Fesca. Então eu vou encerrar a live. Deus abençoe vocês aí no nome do Senhor Jesus. Eu vou ter que encerrar a live. É 1 hora de live, não posso passar de 1 hora. Já expliquei vocês. Todos vocês estão convidados. Se Deus quiser, amanhã, né? Sexta-feira, 5 horas da manhã, eu levanto para fazer oração, hein? Quem quiser, tá convidado. Olha o gatinho fez aí. Então Deus abençoe vocês. Eu vou encerrar a live. Espero que a mensagem possa ter ajudado vocês aí. Então uma boa noite para cada um de vocês. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Vou encerrar a live.